Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu quero já dar a parte do Senhor à Aline, a Ana, a Caroline, a Carol, a Marília, missionária Teresa, a Vanessa, que já estão aqui com a gente. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma segunda-feira, 27 de julho de 2026. Você que está aqui, quiser já compartilhar o link com alguém, está aqui ao vivo. Você que vai ouvir depois também seja bem-vindo. Você que vai assistir novamente lá no canal do YouTube, também seja bem-vindo. Prepare sua Bíblia, prepare seu coração, prepare seu caderno, as suas anotações. De preferência, coloque seu celular sem te dar notificação. Se você puder anotar em algum papel, ao invés de anotar no celular, também ajuda você não perder a atenção. Se você tem dificuldade, de repente, para dormir, não prepare um café, mas pode preparar um chá depois do estudo, né? Você já vai estar assim, já aprendido da palavra, todos nós, né, nos alimentando da palavra, e o chazinho vai te ajudar a dormir. Para quem não tem dificuldade, prepara um café. Eu deveria ter até feito um café, talvez, mas eu peguei uma água e nós vamos. Amém? Quero convidar você a orar. Precisamos orar, como diz a nossa pastora, orar até orar de verdade. Precisamos orar em tempo e fora de tempo. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite eu quero lhe agradecer pela oportunidade de livremente estudar a tua palavra. Ah, Pai, quanta responsabilidade é essa liberdade. Quantos, Senhor, não têm, estão pagando com a própria vida, estão sendo, Pai, atacados na terra por amar o teu nome e pregar a tua palavra. Eu oro, Senhor, protege os teus filhos e filhas que estão sendo perseguidos nessa hora. Pai, nos ajuda a honrar os nossos irmãos e irmãs que tanto desejam ter essa liberdade e não têm. Senhor, visita cada um de nós de forma particular. Espírito Santo, toca nos nossos corações. Não é só um estudo, não estamos aqui para termos mais informações intelectuais apenas, mas, Senhor, estamos aqui para nos alimentar da tua palavra, sermos transformados, que comece em nós, que inicie em nós, e que todos os dias, Senhor, nós venhamos ser transformados por ti. Pai, que o teu amor que está em nós venha transbordar em cada vida. Eu lhe peço, Senhor, Espírito Santo, visita cada coração e mente. Tira de nós toda a distração e nos dá entendimento. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você que chegou um pouquinho depois, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia, nós já estamos no capítulo 2. Nossa, eu peguei no capítulo 2, eu vou me perder. Não se preocupe, você não vai ficar perdido. E você que está aqui no grupo de estudo, depois eu vou postar lá no grupo para quem entrou novo, né? Poder ter essa informação, ficar mais fácil, você consegue acessar as nossas conversas anteriores no canal do YouTube. A gente aprendeu tanta coisa aqui, a gente aprendeu quem é Lucas. Talvez você não saiba, como há tempos atrás eu não sabia, Lucas não foi apóstolo, Lucas não conheceu Jesus. Por que que Lucas resolveu escrever o Evangelho? Quem foi esse homem? O que que aconteceu? Tudo isso a gente falou. É, Ele foi contratado. Quem foi que contratou? Pagou a ele? Não pagou? A gente consegue saber isso? Então vai lá depois no canal e você vai ver. Nós já estudamos o capítulo primeiro. Você vai ver na sua Bíblia que o Evangelho de Lucas tem capítulos longos, tá? O capítulo primeiro, por exemplo, ele termina no versículo 80. Então, é um livro que tem algumas coisas diferentes. É um evangelho que tem coisas diferentes dos outros evangelhos. No canal do YouTube nós também já estudamos e tem completo lá, você também acha nessa playlist, o estudo do Evangelho de João. Completo, completo, completo também, desde lá da introdução até o final. Quando a gente para estudar, a gente percebe umas diferenças de forma de escrever, mas a gente vê que essas diferenças ajudam a mostrar quão verdadeiro e real é o Evangelho. Quanto real é o nosso Senhor Jesus. Então, não deixe de estar com a sua Bíblia. A gente precisa da Bíblia. Quero que você, por favor, acompanhe. Eu estou usando a minha Bíblia aqui, ela é a que a gente chama de NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho ela
assim, mais tranquila, né? Mais fácil para mim. Mas se você tiver com outra versão, não tem problema. Abre lá, enquanto você procura o Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu vou compartilhar aqui na tela anotações que eu faço para me facilitar para a gente estudar. E você pode tirar print, você pode marcar, anotar, o que você achar melhor. Pode ir acompanhando aí. Hoje nós vamos falar finalmente do nascimento de Jesus. Nós falamos no capítulo 1 sobre a anunciação, né? Que Maria recebe o aviso do anjo, diz que ela foi escolhida, que ela vai conceber e dar à luz a um filho que deveria ser chamado Jesus. Nós vimos que João Batista também é um milagre, que a mãe dele não podia ter filhos, eles já eram idosos. A gente falou tudo sobre isso no capítulo 1. Agora, aqui no capítulo 2 a gente vê o nascimento de Jesus no capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 21, tá? Mas, inicialmente, nós vamos ler aqui o capítulo 2, o verso 1 e o 2 só. Minha irmã, mas 1 e o 2 dá para a gente conversar sobre alguma coisa em 2 versos? Tá. Você vai observar que a gente lê a Bíblia, é assim que eu falo que é batido. Não tem problema. Mas aqui nós conseguimos aprender e ler de uma forma mais pausada, analisar melhor, verificar informações que a Bíblia nos dá. É aconselhável que você leia ela o capítulo inteiro? Claro que é. Ah, minha irmã, eu faço um devocional de manhã, eu faço antes de dormir, eu gosto de ler um salmo, eu gosto de pegar e começar a ler Gênesis. É muito bom também, eu aconselho que você tenha o hábito de ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Com o tempo, depois que a gente vai estudando e vai lendo, a gente começa a perceber que a montagem da Bíblia é algo assim extraordinário. É tanto milagre você ter a Bíblia na sua mão, que depois que você começa a estudar um pouco mais, você percebe que o Antigo Testamento, a gente fala assim, nossa, mas a Bíblia não é uma história que inicia igual, né, um comecinho da história e depois o fim da história que a gente consegue entender como uma história de ficção, como um romance. Ah, sei lá, você de repente já viu algum filme que veio de um livro, aí você pega o livro para ler, você vê que ele tem aquela história toda amarradinha, né? Aí quando você pega para ler a Bíblia, você vê que a Bíblia não é assim, ela não está toda amarradinha desse jeito. Mas ela tem uma ordem lógica. Tem sim, o Senhor colocou uma ordem lógica, existe uma ordem histórica. E a gente vê isso, por exemplo, aqui com o nosso caso, a gente está falando do Evangelho de Lucas, que está localizado no Novo Testamento. A gente vê que o Novo Testamento ele inicia, né, com o nascimento de Jesus, a anunciação de Maria recebe o aviso que ficará grávida, Jesus nasce, aí vem toda a história de Jesus, a sua crucificação, né, a morte, a ressurreição de Jesus. Depois a gente vê o que vai acontecer com os apóstolos que ficaram, né? Jesus sobe aos céus, os apóstolos continuam a obra que o Senhor tinha dado a eles. Depois dos apóstolos, a gente vai ver que Paulo, que se converte no caminho, ele escreve cartas às igrejas, ele escreve carta a Timóteo, que era o seu ajudador, era como um filho na fé, né? Era o filho na fé dele. Então, tá ali organizado as cartas que Paulo escreveu. A gente vê que tem Hebreus que a gente não sabe quem escreveu, mas é uma carta que foi escrita à igreja, aos hebreus que haviam se convertido a Cristo. E a gente vê outras, escrito, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus. Então, no final, a gente vê o Apocalipse. Então, ali você vê que inicia com Jesus, o nascimento de Jesus, a história dos apóstolos e nascimento da igreja. Depois disso, a gente vê a igreja agindo, porque os discípulos escrevem, né? Como Paulo, por exemplo, depois ele mesmo se intitula apóstolo, a gente vê que ele é apóstolo posterior, ele fala sobre isso, ele fala que ele é nascido fora do tempo. O que que é? Um apóstolo que veio depois dos outros 12, tá? E a gente percebe que tem uma lógica montada.
Mas minha irmã, tem uma lógica montada, por incrível que pareça. E no Antigo Testamento também tem uma lógica. Existe uma lógica. A criação, e a gente vê, né, que é lá em Gênesis, a gente vê o povo sendo livre do Egito, liberto do Egito, a gente vê o Senhor dando as leis a Moisés, e depois vem Josué ensinando o povo, conquistando a terra. A coisa tem um sincronismo. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Você tem na sua mão um milagre. Você tem. A Bíblia, ela é um milagre. Essa aqui é a mais velhinha que eu tenho aqui em casa, a mais usadinha, né? Que eu gosto de marcar. Tenho aquela que a gente, né, consegue marcar. O que você tem na sua mão é um milagre. A Bíblia é um milagre. A Bíblia, ela é o livro mais odiado e mais amado. Ela é o livro mais perseguido, mais destruído, mas também é o mais amado. Muitos estão morrendo por amor à palavra, por amor à Bíblia. Outros estão destruindo a Bíblia. Como que um livro, meramente, se fosse só um livro, teria tanto impacto na humanidade a ponto de suscitar nas pessoas tanto ódio, mas também a ponto de transformar as vidas? Eu tenho o hábito depois que eu ouvi, eu replico isso, esse exemplo, e é um exemplo de verdade, né, real. Se você pegar qualquer livro, eu tenho um livro aqui, que não é a Bíblia. Eu tenho outros livros, né? Eu não consigo tempo para ler um inteiro, né? Mas eu agora, depois de um tempo, eu tenho pego muito prazer por livros. Eu tenho um livro aqui. Esse aqui é um livro, tá? Não é a Bíblia, é um livro comum. É um livro cristão, escrito por um pastor. Se eu pegar esse livro aqui, eu estou falando de um livro cristão, pode ser qualquer outro livro, tá? Que não seja sobre, porque esse aqui fala sobre o evangelho, algumas coisas. Mas poderia ser um outro livro, sei lá, O Pequeno Príncipe, Pinóquio, sei lá, qualquer outro. Se você pegar um livro e entregar para alguém no cárcere, alguém que esteja preso, um criminoso, tá? Não vou nem falar de alguém preso, porque às vezes as pessoas podem estar presas e ser inocentes. Mas vamos falar de um criminoso que esteja preso. Você deixar um livro comum na mão dele. Ele pode ler, ele pode aprender, ele pode achar interessante, e é só isso. Se ele tiver acesso a leis, ele pode se tornar acesso para estudar, né? A lei pode se tornar até, pelo menos no Brasil, né? Eu não sei aqui, se tornar um advogado, uma advogada, mesmo estando preso. Mas não transforma o ser humano. Não muda caráter, não salva, não transforma a alma, não traz respostas. Faz a mesma coisa com a Bíblia. Pega a Bíblia e entrega ela a um criminoso no cárcere e deixa ele lendo. É o único livro capaz de transformar a alma, de falar sobre a salvação, né? De mostrar o caminho da salvação, que é Jesus. Então, o que você tem na sua mão é um milagre em vários extremos, em várias situações. São vários pontos que a Bíblia prova que ela é um milagre. Então, por que que eu tô, né? A gente está falando sobre o Evangelho de Lucas e tá falando desse jeito sobre a Bíblia. Não adianta a gente estudar, 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 ler, estudar, aprender e não amar a palavra. Eu quero convidar você nessa jornada do Evangelho de Lucas, a gente está chegando, está começando o segundo capítulo ainda, a amar a palavra. A amar mesmo. O meu desejo é que seu coração queime pela palavra. E não é fácil disso acontecer, porque a gente tem que lutar contra muita coisa, muita coisa. Além de coisas espirituais, nosso dia a dia. Mas eu quero convidar você a amar a palavra do Senhor. Ame a palavra. A palavra é capaz de transformar a nossa vida. Só ela faz isso. Então, abra o seu coração nessa noite. Permita que a palavra de Deus transforme seu entendimento, seu coração. Porque só ela é capaz de fazer isso. Amém? Abra lá sua Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 1 e 2. Eu tenho aqui uma anotação
e a gente vai ver que 2 versos tem muita coisa para a gente conversar. Eu quero já dar o bem-vindo e a paz do Senhor para quem chegou depois. Sheila, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos anos, minha amiga? Deus abençoe a sua vida. Que bom você estar aqui. Deus abençoe, glória a Jesus. Tem uma Caroline do Canadá, a Sheila lá do Rio, a Lúcia, Bianca, a Diaconisa Diné, a Carol também do Canadá, nossa amada Marília, a missionária Tereza, a Aline, a minha filha Ana, a Vanessa, Elisete. Tem um usuário do Zoom que eu não sei quem é, eu acho que é a nossa amada irmã Vera, Diaconisa Vera. Tem hora que não aparece, né? O nome, mas eu acho que é a Vera. Elisete, glória a Deus. Vamos lá, então. Para quem chegou depois, a gente mantém o microfone no mudo, né? Mas você pode usar o chat aí. Vamos lá. Versículo 1 e 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 2 diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Versículo 2: Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Então, a gente lê isso aqui, né? Tá dando umas referências aqui que quando um cara chamado César Augusto ah, publicou uma ordem mandando fazer um recenseamento em todo o Império Romano. Então, a gente já entende aqui que o nascimento de Jesus estava sendo lá, né? O Império Romano dominava toda aquela área lá. E quando a gente olha aqui, ele diz assim: César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento. O que é o recenseamento? É contagem do povo, tá? A gente vê censo e recenseamento no Antigo Testamento. Davi fez um que custou caro para ele, mas entre outros, né? O problema de Davi não foi fazer o recenseamento, mas foi o motivo dele ter feito o censo naquela época. Nós vemos censo nos dias de hoje, nos países, para saber quantos são e tal. Aqui tem um motivo para esse censo. Preste bem atenção. Nosso Deus trabalha em situações assim bem complexas. Ele é dono de tudo. Ele controla tudo e faz tudo. Então, para cumprir a sua palavra, cumprir o que foi prometido, ele move leis, ele move autoridades. Então, a gente vai ver isso acontecer aqui. Lucas diz aqui, ele começa a falar, deixa eu ver se eu estou aqui na página certa. Ah, tá bem para trás. Aqui, esse aqui. A natureza impotente da vinda do Messias é evidente desde o início, pois o censo de César Augusto torna possível a viagem a Belém e permite que José e Maria cumpram a profecia do nascimento do Messias a partir de Miqueias 5:2. Deixa marcado aí, eu gosto de usar um papelzinho. Marca aí Lucas na sua Bíblia, porque a gente vai voltar. Você vai lá em Miqueias. Minha irmã, tem um livro chamado Miqueias? Tem. Tem. Como é que eu consigo achar? Antigo Testamento faz o seguinte: vai no meio da sua Bíblia, acha Mateus, e você vai voltar para o começo da sua Bíblia. Você vai passar umas folhas como quem está indo para Gênesis. Você vai passar por Malaquias, Zacarias, aí você vai encontrar Sofonias, Abacuque e vai encontrar Miqueias. Aí fica mais fácil, né? Miqueias, capítulo 5. A gente vai ler o verso 2, Antigo Testamento. Quando a gente estudou o capítulo 1, e foram vários encontros, né? Eu acho que uns 8, não me lembro, mas foram alguns encontros para a gente conseguir encerrar o capítulo 1 de Lucas. Por quê? É um capítulo longo. E nessa conversa que a gente teve, a gente falou sobre profecias do Antigo Testamento, porque o anjo, quando aparece para Maria, o anjo, quando aparece para Zacarias, que foi o pai de João Batista, ele dá, ele fala algumas coisas, ele dá umas informações
muito importantes, que são profecias que deveriam ser cumpridas. Porque o nosso Senhor está anunciando a vinda de Jesus desde o Antigo Testamento. Então, aqui, de cara aqui, o que que vai acontecer? Lembra que eu falei que nosso Deus, ele move? Se tiver que mexer com autoridade, ele vai mexer. Se tiver que mexer com lei, ele vai mexer. Ele cria uma situação aqui que faz com que Maria e José saiam da onde estão para poder ir até onde Jesus tinha que nascer, para se cumprir a profecia. Aonde está? Miqueias capítulo 5, verso 2. Diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Essa aqui é uma profecia que fala que o Salvador, o Messias, deveria nascer em Belém. Porque fala aqui, ó, de ti, Belém. Ó, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá. O que que é clã? É... Quando a gente estudou Josué, por exemplo, a gente viu que são 12 tribos, Judá é uma das tribos. As tribos cresceram muito, os descendentes de Abraão foram muitos, né? Então, Judá teve filho, que teve filho, que teve filho, então foi crescendo. Então, dentro da tribo, se dividia em em grupos menores. Vou nem falar pequenos grupos, mas grupos menores. Esses grupos menores eram chamados de clãs. Imagina se a sua família, eu não sei o tamanho da sua família, mas imagina que ela fosse bem grande, tá? Bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. E todos fossem chamados pelo sobrenome do seu avô, por exemplo. E nesse chamado do sobrenome do seu avô, todo mundo fala, não, é o pessoal lá do seu Silva, né? Família Silva, vamos dizer. Todo mundo com nome Silva. Só que dentro desse Silva tem um monte de gente. Aí vamos imaginar que dentro desse Silva ali, esse monte de gente, vamos separar por casa. Cada casa fosse um clã. Mas todas essas casas juntas fazem parte da descendência do seu Silva. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí. É como se esse patriarca aí chamado Judá teve muitos filhos e cada grupo de famílias eram chamados de clãs. Por isso que quando você lê aí na sua Bíblia, no Antigo Testamento, que você leu aí, mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, quer dizer, Belém era de Judá, mas era um clã pequeno, era uma família menorzinha, era uma casa mais simples, tá? De ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Então, mesmo sendo pequena, ela foi escolhida para ser aquela de onde sairia o governador de Israel, de onde sairia o Messias. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Essa profecia aqui, falada pelo profeta Miqueias, que aponta para o nascimento de Jesus, mas assim, como é que vai fazer? Maria, ela estava em Nazaré. Jesus precisava nascer em Belém. O que que vai acontecer aqui? O Senhor move as autoridades e eles criam esse recenseamento. Herodes o Grande e sua morte fornecem a chave para a questão de quando Jesus nasceu. Ele massacrou meninos de 2 anos ou menos, pouco antes da sua morte, em Mateus 2,16, e morreu em 4 antes de Cristo, fazendo Jesus nascer cerca de 6 antes de Cristo. Bem, preste atenção, não dorme, porque aqui é algo interessante para a gente saber. Teve que mover, não é? Nosso Deus moveu, mas a gente tem uma informação para a gente ter uma ideia de quando foi que Jesus nasceu. Os historiadores fazem o quê? Eles começam a pegar informações que estão na Bíblia, informações que estão fora da Bíblia, juntar a história para poder calcular o tempo. Por exemplo,
É informado tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus que quando Jesus nasceu, quem comandava a situação toda ali era um cara chamado Herodes. Então, qual é a chave ali? Vamos saber quem é esse Herodes. Vamos ver quando ele morreu, quanto tempo ele viveu. Vamos procurar saber, porque está dito tanto em Lucas quanto em Mateus. Vamos ver se esse cara existiu. Eles fizeram um levantamento, né? Isso não é de uma hora para outra. E foi se verificado quando Herodes governou e quando Herodes morreu. Sobre o recenseamento, foi feito alguns levantamentos. Então, eles conseguiram calcular quando foi que Herodes morreu, tá? Na sua Bíblia, em Mateus 2,16, fala que Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo. Vai lá em Mateus 2, você está em Lucas? Volta para Mateus. Mateus é o seu primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mateus capítulo 2, verso 16. Diz assim, ó. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, Herodes, ele governava, tá? Isso aqui está batendo as informações com Mateus e Lucas. O que vai acontecer? Quando fizeram as contas, descobriram que Herodes morreu em, no ano 4 antes de Cristo. Ué, minha irmã, como assim que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo? Se Jesus não tinha nascido, como que Herodes governou nesse período? Como que foi que Herodes mandou matar as crianças? Herodes era governador na época em que Jesus nasceu, se Herodes morreu antes. A explicação disso é que, quando fizeram os cálculos na época, há muito tempo atrás, de quando foi que Jesus nasceu, quem fez esse cálculo errou as contas. Minha irmã, então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia está correta. Quem fez as contas é que errou. Ele errou mais ou menos 6 anos. Então, uma curiosidade para você: Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Parece cômico, né? Engraçado, mas é verdade. Minha irmã, ele nasceu 6 anos antes do ano zero, tá? Como que é contado o tempo para os cristãos, principalmente para aqui, né? Para o Ocidente, para o Oriente não, mas para o Ocidente. A partir de Jesus, nascimento de Jesus é o ano zero, aí vem 1, 2, 3, 4, assim por diante, não é? Depois de Cristo e antes de Cristo. A história se divide aí para gente. Quando fizeram as contas com 6 anos de diferença, um buraco de 6 anos. Então, se a gente fosse colocar hoje o nosso calendário na data certa, a gente teria que atrasar 6 anos, entendeu? Jesus, na realidade, nasceu 6 anos antes do que foi calculado naquela época. Inclusive, eu fiz as anotações aqui, ó. Fala aqui, ó. A datação tradicional de 1 depois de Cristo, seria o ano 1, resulta de um erro de cálculo. O erro de cálculo da Bíblia, não. Quem foi calcular que errou? A data tradicional do nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo baseia-se em um erro de cálculo de aproximadamente de 4, 5 anos, cometido por Dionísio Exíguos, um abade romano, cujos cálculos foram posteriormente incorporados aos cálculos do arcebispo e erudito bíblico James Ussher. Esse cara, esse Dionísio, ele errou as contas. A gente vai falar assim, nossa, mas assim, porque ele não tinha provavelmente as informações e os dados históricos que foi conseguido depois. Até que eu acho que o cara não errou muito, porque se fosse eu acho que eu ia errar pelo menos uns 200 anos, porque eu sou ruim de conta. O consenso acadêmico moderno favorece uma data anterior. Apoio recente para uma datação anterior do nascimento de Jesus é praticamente universalmente aceito, com argumentos primários para mudar a data tradicional. Ah,
o que que a gente consegue basear? O que que eles baseiam para ver que o cálculo foi feito errado? Mateus afirma que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, foi o que a gente leu lá em Mateus 2,16. Ele disse que Herodes era, era como o rei lá que comandava o império de Herodes, e ele tinha dado, inclusive, a ordem de matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, a morte desse cara aconteceu mais ou menos em torno de março a abril do ano 4 antes de Cristo. Então, assim, algo ali está contado errado. O que significa que o nascimento deve ser situado em algum momento entre 7 e 4 antes de Cristo e não depois de 4. Então, quando eles descobriram quando Herodes morreu, eles conseguem calcular a proximidade de quando que Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo, ele comandava. Então, o cálculo para o nascimento de Jesus foi dado errado. Minha irmã, e agora? Posso mais comemorar Natal? Ah, meu Deus. E agora? Vou ter que falar para todo mundo que está tudo errado. Não se preocupe, isso foi só uma curiosidade que eu trouxe, porque eu acho bom a gente saber, né? E vai nos ajudar, por quê? Porque o Evangelho de Lucas, ele dá umas informações interessantes. Ele fala nome de governantes, ele fala locais, ele fala cidades, ele praticamente só falta falar, né? Se fosse falar a data. Ele dá muita informação, assim. Lembra que a gente chama Lucas até de jornalista e historiador? Ele dá informações que outros evangelhos não dão. Então, eu acho que a gente precisa, a gente pode, a gente deve explorar essas informações. Porque se amanhã alguém chegar para você e falar assim, ah, mas nem a data vocês acertam, você sabia que Jesus nem nasceu no ano que vocês falam que nasceu? Você vai dizer, isso foi um erro de datação histórica e isso não altera em nada a nossa fé e não altera em nada a sua Bíblia, porque isso foi um cálculo que alguém fez errado, e não Lucas, né? E não as informações que estão aqui. Como que eles conseguiram fazer? Por quê? Porque eles conseguiram informações exatas de quando Herodes morreu, tá? Eu fui buscar, só não coloquei aqui que eu acho que não ia ser enfadonho para a gente, ia deixar de ser uma curiosidade interessante para ficar algo chato. Mas eles conseguiram descobrir, eles sabem exatamente quando Herodes morreu. Outra coisa importante para a gente guardar na nossa memória e no nosso coração, é uma informação muito importante, não deixa assim, não tem porquê hoje em dia alguém duvidar de que Jesus existiu. A pessoa pode não crer que ele é Deus. A pessoa pode não simpatizar com ele. Mas ela dizer simplesmente que Jesus não existiu hoje é algo que não se discute mais. Historicamente, já foi comprovado e provado por vários historiadores ao longo dos séculos e cada vez mais de que Jesus existiu. Então, além de provas da Bíblia, tem provas extrabíblicas. O que é extrabíblica? Provas fora da Bíblia. Como essa, por exemplo, aí de que quando que Herodes morreu, é uma prova fora da Bíblia, né? De que Herodes existiu. Tem uma prova na Bíblia de que Herodes existiu e tem provas fora da Bíblia. Mesma coisa no caso de Jesus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a internet é uma bênção, né? A gente estudar online é muito bom. Eu, por exemplo, voltei a estudar online e é muito bom. Mas é uma terra em que todo mundo pode falar o que quiser, né? Então a pessoa pode chegar e dizer que Jesus não existiu e inventar um monte de coisa, falar difícil e mover com a cabeça de muita gente. Não existem qualquer estudioso, acadêmico, quem estuda, quem faz doutorado em teologia ou o que for, mesmo que não creia que Jesus é Senhor, diferente de nós aqui, que nós cremos que Jesus é Salvador e Senhor, eles não discutem mais de que Jesus não existiu. Isso já foi ultrapassado. Então, Jesus realmente existiu. Então, voltando aqui, né? Agora você sabe
que nós estaríamos, então foi antes de Cristo, a gente estaria em 2032, né? Se a gente fosse colocar certo, mais ou menos 2032, não 2026. Minha irmã, isso é só caso alguém chegue querendo falar com você sobre o assunto, e eu, por exemplo, eu gosto, né, da gente ter essas informações. Então vamos lá. A partir das fontes antigas, sabemos que Augusto reorganizou o império em províncias, eventualmente em número de 10. Isso tudo a gente está nos dois versículos, primeiro, nos dois primeiros versículos do capítulo 2 ainda. Olha quanta coisa a gente conseguiu já conversar só nos dois primeiros versículos. Volta aí para a sua Bíblia, fala assim, ó. Versículo primeiro. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. Agora a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó. César Augusto. Ele comandava o império e dividiu o império romano ali, a parte que ele comandava, em províncias. O que que eram províncias? Eram como fossem pequenas cidades ou municípios com prefeituras. Quase isso. Melhor do que isso, mas só para você conseguir dividir na sua cabeça, tá? O que que ele fez? Ele foi dividindo para ficar mais fácil para administrar, uma técnica que eles usavam para administrar e que a gente até repete muita coisa, né? Até hoje. Então, ele dividiu em números de 10, ah, que inclusive é citado lá em Apocalipse 17:12. Os censos que fizeram das províncias eram para fins de tributação. Então, vamos lá. Esse cara aqui, o Augusto, o homem que mandava, dividiu em pequenas províncias. Nessas províncias, vamos imaginar, prefeituras, municípios. Dividiu tudo em municípios. Falar como se a gente pudesse, né? Dar o nome de município, que não era esse nome, mas para a gente acompanhar. Municípios. Um desses municípios, ali dentro daquilo tudo, tinha uma cidade chamada Belém, Nazaré. Acompanhou? Vamos lá. Ele dividiu isso daí para ficar fácil de administrar para fins de tributação. Irmã, tudo gira em torno do dinheiro e do poder. Infelizmente. Desde a queda, o orgulho, o poder, e depois quando, né, você poder ter as coisas, agora o dinheiro. Então, era tributação, cobrar imposto, tá? O que explica o alistamento ou o recenseamento. Aqui está anotado alistamento, mas o recenseamento tem o mesmo sentido, contar, né? Quantas pessoas vivem em Belém? O que que estava acontecendo ali? Com esse mover ali da lei, Maria e José saem de Nazaré, vão para Belém para poder fazer, para constar que eles eram de lá, tá? Tinham que se reinscrever ali, porque eles seriam cobrados e tributados. Inclusive, mulher entrava na lista. Para cobrar, né? Mulher entrava na lista. Herodes havia sido rei da Judéia e seu filho Arquelau reinou após sua morte. Arquelau foi deposto em 6 depois de Cristo e os romanos decidiram recorrer a um governador romano para a província, Quirino, que iniciou seu mandato fazendo o censo. Herodes era rei e o filho reinou depois da sua morte. Quando esse Arquelau foi deposto, os romanos resolveram recorrer a um governador, tá? Para que eles comandassem essas províncias, esses municípios, e esse cara começa a fazer esse trabalho. Volta lá para sua Bíblia. Versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. O que que vai acontecer? O problema aqui é que o cálculo, mais uma vez, o cálculo dos anos, não vai encaixar. Por quê? Porque esse censo, esse recenseamento, esse censo, ele vai exigir um tempo anterior. Lembra que a gente falou que o cálculo do nascimento de Jesus seria uns 6 anos antes?
Quando os historiadores foram levantar, já que Lucas dá o nome aos bois, ele dá o nome do governador, ele diz ah, quem era o rei, o imperador, né? César Augusto, quem que governava, que era o tal do Quirino aqui, que estava governando, o que que foi que ele mandou fazer, em qual cidade que mandou fazer, o que que eles vão fazer? As pessoas, os historiadores, quem quer comprovar, ou quem quer desmentir a Bíblia, ou seja, só por estudo, vão pegar essas informações e cavucar lá, né? Vamos ver o que que a gente descobre. Quando foram fazer as contas não estavam fechando. Então começam a questionar. Ah, então é mentira, não teve censo. Lucas está falando uma coisa que não existiu. O que nós entendemos que, quando fala aqui, olha, versículo 2: esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Quando fala que ele era governador da Síria, nós entendemos que ele governava no sentido de comandar e não de ter uma posição de governador. Foram lá e deram um título para ele. Você é o governador. A gente sabe que em português pode ter esse sentido, né? Fulano governa, mas ele não é o governador, ele governa porque ele comanda. Então, o que que a solução possível para essa diferença de data aí seria? Esse homem, ele liderou muitas situações, muitos avanços militares na região, e estava sob domínio sírio-romano. Ele provavelmente ele fez isso em uma função oficial e não com a posição de governador, tá? Ele não tinha recebido, sei lá, se a gente pudesse falar como nos dias de hoje, uma faixa de governador. Recebe faixa governador, gente? Eu acho que é só presidente, né? Mas imagina lá o governador, né? Não. Ele estava comandando, ele tinha poder, mas ainda não tinha tomado o posto de governador. Então, ele fez esse censo dessa primeira vez antes de tomar posição, mas ele já tinha o poder para fazer isso. Aí nós temos que encaixa perfeitamente essa data de buraco aí. Minha irmã, por que que a gente está falando sobre tudo isso? Porque lembra que o estudo de segunda-feira é um estudo mais profundo da Bíblia? Eu quero instigar você a perguntar. Não tem problema perguntar. O problema é não acreditar na resposta, é não aceitar a resposta. O problema é quando a gente quer dar a nossa resposta, entendeu? O problema não é perguntar. Por que que eu gosto de estudar a palavra? Depois que o Senhor começou a colocar perguntas no meu coração e na minha mente, conforme as respostas foram vindo, isso me dá uma alegria, faz o que a gente brincamente faz assim, né? O coração, e eu olho, meu Deus, então, agora faz sentido, então isso encaixa. Então quando eu li isso aqui, não entendi esse monte de nome, para que esse nome? Fulano, que gerou ciclano, que não sei o quê. Agora eu entendo. Entender é muito bom, é libertador. Ninguém vai te enganar. Ninguém vai chegar com uma outra fé para cima de você, te atropelando mais. Ninguém vai virar para você e falar assim: Jesus nem existiu. Você não sabe nem quando que ele nasceu direito. Não porque você vai confrontar ou vai discutir, não, mas porque sua fé tem base. Porque o que você crê tem estrutura. Não só em experiência da tua vida, mas porque você ama a palavra. Não só por experiência sua. Porque às vezes a gente fala a nossa experiência para alguém e a pessoa fica assim, né? Não só por isso, mas porque a tua fé tem base, a tua fé tem raiz, a tua fé tem coluna, ela foi estruturada. Então, quando se vierem com outro ensino, com outra doutrina, com algo diferente da palavra, você sabe que é mentira. Se vierem com ensinamentos loucos, malucos, não vai trazer dúvida no seu coração, porque você sabe no que você crê. Estudar a palavra é libertador. Ninguém vai chegar com um monte de invenção doida na sua cabeça
e você fica em dúvida. O problema não é questionar, o problema é não acreditar na resposta, né? Não ter convicção do que aquilo que foi respondido. Então, ele fala isso tudo para dizer o quê? Que os judeus estavam acorrentados sob o domínio romano. Mas agora está chegando alguém. Jesus está nascendo. O Messias está vindo para trazer uma liberdade, para mudar a história, para mudar tudo isso. Porque quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que Roma, ela dizia que ia trazer uma paz romana, que era chamada de Pax Romana. Mas sabe aquela paz na marra, na força? Como as ditaduras fazem, como as opressões fazem, né? Como pessoas, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, mas você não pode questionar, você não pode perguntar, você não pode ter sua opinião, você não pode ter o seu entendimento, você não pode expressar nada. Aí quem olha assim, não, tá tudo tranquilo, ninguém briga, não tem guerra. A Pax Romana fazia isso, era a base da morte, né? Era na base do assassinato, da opressão. Mas Jesus, quando vem, ele vem trazer a paz que excede o entendimento, diz a palavra. É a paz em meio até situações difíceis, porque a gente confia no Senhor. Ele não vem forçar ninguém. Ele não vem forçar ninguém. E a paz romana aqui, ela era uma paz fingida, né? E a gente vê isso até nos dias de hoje. Segue aí na sua Bíblia, versículo 3 e 5 até o 5 fala o seguinte: E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, José e Maria estavam voltando para Belém, que era a cidade natal deles, para poder fazer o alistamento. Versículo 4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Até o 5, né, que eu falei. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Eu tenho um mapa aqui. Ahn, deixa eu achar aqui. Peraí, eu vou encontrar, gente. Eu tenho um mapa. Eu encontrei o mapa que mostra o caminho que Maria e José fizeram. Ah, no burrinho, a pé, né? Andando alguns dias. Gente, olha só, o pessoal não se uniu lá no fim de semana, todo mundo, igual como a gente faz para votar, né? Não, tá? Não tem isso não. Isso levava tempo. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Melhor. Acho que ficou muito grande, né? Diminuir de novo. Acho que aqui dá para ver. Vamos lá. Maria e José saem. Eu não tenho em português, só tem em inglês aqui. Mas dá para a gente entender. Eles saem de Nazaré até Belém. Toda essa linha laranja que você está vendo aqui, ó, é o caminho que Maria e José fizeram até chegar aqui em Belém. Lembrando que Maria estava grávida de Jesus. Então, eles fazem a pé todo esse caminho. Eles estavam mais para o norte, subindo, né? Tiveram que vir para o sul, passando por Naim, Megido, Samaria, até chegar em Belém, que é onde Jesus vai nascer. Olha quanto eles tiveram que caminhar. Lembra, a gente viu muito mapa quando a gente estudou o livro de Josué. Eu, eu acho que isso materializa na nossa mente. Nossa, existe um lugar. Gente, esses lugares existem. Existem, não é ficção. Existem. Vamos voltar lá para as nossas anotações. A gente está quase encerrando já o dia de hoje. Acho que eu já falei muito. Estou muito animada, gente. Muito feliz aqui com o estudo de Lucas. Vamos lá. Eles vão andar aquilo tudo ali. Oi. Eles vão cumprir as exigências dos oficiais e se tornam parte do todo, quer dizer, de todo mundo que tinha que se alistar, e vão para sua própria cidade, que é Belém.
O que eu falei, a gente não pode imaginar centenas de pessoas chegando num fim de semana. Isso leva tempo. Tiveram que caminhar dias, tá? Ao contrário, em algum momento durante o ano do censo, eles deveriam vir por tempo suficiente para se registrar. Então, era um ano de censo. Nesse período, tá? Tinha um período válido ali que era dado para as pessoas saírem de onde estava e ir até a sua cidade natal, poder se registrar. E eles tinham que fazer isso nessa janela, tá? De tempo, que geralmente, pelo que parece aqui, acho que era um ano. Além disso, isso cumpre outro propósito divino, o de cumprir as escrituras. José e Maria eram da casa de Davi, e assim sua cidade de origem era Belém. Gente, a cidade de Davi não é Jerusalém. Minha irmã, como assim? Não, não é Jerusalém. Davi é de Belém. Jerusalém, depois Davi institui como capital. Depois que ele vira rei, ele coloca como capital, ele coloca lá, né, onde deve ser o templo construído. Para não, ele quer agradar todo mundo, ele escolhe Jerusalém, né? Não é o caso, a gente não vai aprofundar. Mas a casa de Davi era Belém. Da onde sai isso? Vai lá, 1 Samuel, Antigo Testamento, deixa marcado Lucas. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Antigo Testamento, depois de Deuteronômio, Josué, Ruth, vai passar por Juízes, Ruth, vai achar 1 Samuel 16:4. Procurando junto com vocês, que eu não deixei aqui marcado com papel. 16, verso 4. Diz o seguinte: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Esse capítulo 16 aí é o capítulo que conta Samuel ungindo Davi como rei. O Senhor havia rejeitado Saul e orienta que Samuel vá na casa de Davi e vá ungir, né, um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chega lá, ele ainda não sabia quem é que ele ia ungir, mas ele sabia que ia ungir um dos filhos de Jessé, tá? Então é claramente aqui que Davi, ele era de Belém, ele não era de Jerusalém, tá bom? Isso é muito importante, porque o Messias tem que vir da casa de Davi. Então era necessário que ele viesse de Belém. Então Jesus precisava nascer em Belém. Ainda 1 Samuel, capítulo 17. Você fala 16, 17, verso 15. Próximo capítulo, verso 15, diz: Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, a cidade de Davi é Belém, não é Jerusalém. Assim que se cumpre o nascimento do Messias que a gente leu lá em Miqueias 5:2. A gente já leu isso. Bem como a promessa a Maria de que Deus lhe daria o trono de seu pai Davi. Volta lá para Lucas. Agora o capítulo 1, verso 32. Lembra que eu pedi para você deixar Lucas marcado? 1, verso 32. Diz o seguinte: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Maria teria sido obrigada a acompanhar José, porque na região da Síria as mulheres também estavam sujeitas aos impostos e, portanto, precisariam ser inscritas. A cidade de Belém ficava a cerca de 5 milhas de Jerusalém. Seria uma viagem cansativa para uma mulher que estava esperando um bebê, pois ficava a 90 milhas de Nazaré.
Olha o tanto que teve, né? Que eles tiveram que andar. E a imagem tradicional que a gente tem na cabeça de Maria montada num burrinho faz todo sentido, né? Porque ela precisava, de um transporte. Lucas nos diz também que eles estão prometidos em casamento e que o casamento ainda não fora consumado. O fato de ela estar naquele momento esperando um filho ressalta mais uma vez o nascimento virginal. Ah, a palavra de Deus afirma que José só conheceu Maria depois que Jesus nasceu, tá? Alguns veem que tem uma diferença o que é dito em Mateus do que está sendo dito em Lucas. Lucas diz que eles estavam prometidos em casamento. Nós lemos capítulo 2, verso 3 até o 5, que disse que ela estava prometida em casamento para José. Já em Mateus capítulo 1, vamos lá, Mateus, você está em Lucas, volta um pouquinho. Mateus 1, do 24 ao 25. Diz assim: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, que eu acabei de falar, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O que a gente entende aqui? Que tem uma discrepância? Não. Não havia sido consumado o casamento. Estavam juntos, mas o casamento não tinha sido consumado. Por isso, Lucas usa a palavra prometidos em casamento e não casados, né? E não porque estavam vivendo juntos, mas ainda não tinha sido consumado, que a palavra claramente aqui disse em Mateus que só depois que Jesus nasceu. No entanto, Lucas diz que estavam noivos aqui. É provável que eles estivessem vivendo juntos como marido e mulher, mas ainda tecnicamente noivos, porque não tinham consumado o casamento. Então, eles estavam vivendo debaixo do mesmo teto, mas tecnicamente ainda estavam noivos, porque estavam esperando o nascimento de Jesus para consumar o casamento. Essa seria outra parte da razão pela qual ambos viajaram para Belém. Que horas são? Hora de terminar. Nós estudamos aqui hoje até o verso 5, né? Lucas, do versículo 3 até o 5. Segunda-feira que vem a gente continua do 6 em diante, quando a gente vai falar do nascimento de Jesus. Minha irmã, tá? Vi isso tudo, mas qual é a aplicação pessoal para isso? A gente sempre gosta de encerrar os nossos estudos com uma aplicação pessoal. Aplicação prática, né? O que te adianta saber essas coisas e não ter nada para a nossa vida prática? Algo que a gente viu claramente aqui. O nosso Deus é capaz de mudar história. O nosso Deus, ele é capaz de mudar vidas. O nosso Deus é capaz de trocar governos. O nosso Deus, ele é capaz de fazer muita coisa. Muita coisa. O que que vai acontecer? Esse Deus aqui é o mesmo Deus da nossa vida. O Deus que moveu, olha a situação que a gente viu. Ele moveu de uma zona de conforto, teve uma situação difícil. Maria teve que caminhar com José por 9 milhas. Eu vi aqui que perguntaram quantos dias, eu não sei quantos dias, a gente não tem ideia de quantos dias eles levaram exatamente, mas eu posso verificar se existe algum. Deve ter algum cálculo, né? Para isso, deve ter algum cálculo para ter uma ideia de tempo, né? Ideia de tempo. O que que acontece? Ele foi capaz de mover, de tirar da zona de conforto uma mulher grávida, próximo para ter filhos,
Eu não sei exatamente quanto tempo, mas provavelmente, como foi a pergunta aqui, quantos dias? Deve ter sido alguns dias, 9 milhas, com, né, nessa situação toda. É algo que nos incomoda, né? Tira a gente do. Nossa, a criança pode nascer no caminho. É sério isso? Vou ter que mover, ir lá e cumprir, fazer. Meu Deus, como que a gente faz isso? Isso vai ser um problema. Provavelmente foi um problema, provavelmente foi difícil, foi cansativo, mas tinha um propósito. Jesus tinha que nascer em Belém. Quando Deus promete algo, ele vai cumprir. Eu não sei você, mas já teve vezes na minha vida e até hoje. Ah, quando eu oro ao Senhor e falo com o Senhor e vejo que é impossível, mas que eu tenho certeza que Ele vai fazer, eu oro ao Senhor e digo assim: Senhor, o Senhor prometeu, então como vai ser feito é contigo. Eu não tenho ideia. Eu já brinquei com algumas pessoas dizendo assim: o problema é de Deus, Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. Meu trabalho é confiar. O Senhor disse que Jesus ia nascer em Belém. Deveria vir da casa de Davi, porque precisava cumprir. O Senhor, mas foi tudo desenhado para se cumprir dessa forma? Não tem como, gente. Como que iam planejar isso? Por que que aconteceu? Porque o nosso Deus, quando ele promete, ele cumpre. Ele não volta atrás. E ele prometeu muita coisa que já se cumpriu. E tem coisas que ele prometeu que ainda vai se cumprir. O nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O nosso Senhor Jesus vai fazer tudo que prometeu. Ele disse que viria, ele veio. Ele falou que morreria na cruz e morreu, que se entregaria por nós e se entregou. Ele disse que ficaria, né? Teria um silêncio, que ele estaria morto por 3 dias, e assim aconteceu. Ele compara a história de Jonas. É necessário que o filho do homem esteja como Jonas esteve no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Era necessário que isso acontecesse, era necessário. E ele prometeu, ele cumpriu, e ele diz que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Então, o que nos falta agora é ele voltar. Ele pode voltar hoje para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, o sonho, espera esse dia. Mas ele também pode voltar de forma particular para cada um de nós. Se a gente não acordar, ele também voltou de alguma forma. É tempo de entender que o que nós estudamos na palavra não é uma história de ficção e nem algo que ficou para trás. É algo real. E nesse estudo do Evangelho de Lucas, eu quero muito, o meu coração, meu desejo, do fundo da minha alma, é que a palavra corte em você como corta em mim, ou mais até do que corta em mim. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada que corta dos dois lados, que consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Aonde é essa divisão? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus, ela vai exatamente ali. Define juntas e medulas, ela consegue encontrar a divisão certa e ela entra ali. Então, ela entra ali, onde você precisa hoje. Deus do extraordinário, Deus de milagre, que moveu autoridades, que tirou do conforto para cumprir a palavra dele, é o mesmo Deus hoje. Jesus reina, ele é poderoso para fazer. Quero convidar você a confiar no Senhor. Talvez ele esteja tirando você de uma zona de conforto, criando situações que, sinceramente, você não queria viver. Era melhor ter o bebê lá em Nazaré. Estou junto com a minha família. Para quê? O que que eu vou fazer em Belém? José, o que que eu vou fazer em Belém, José? Não, tem, a gente tem que ir, a gente tem pouco tempo. O prazo está terminando. Provavelmente o prazo estava terminando, mas foi necessário acontecer. Quero convidar você a confiar nos planos do Senhor. Quando Ele determina caminhos,
A gente viu, né? Lá de Nazaré até Belém, 9 milhas a pé. Quando ele traça caminhos, ele sabe o que está fazendo. Deixa só o Senhor fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela sua palavra. Pai, eu amo estudar a tua palavra e ver que em alguns versículos a gente ficou 1 hora. Quanta coisa a gente viu. Grava nos nossos corações, Senhor, que o Senhor é real, que o Senhor é Deus. Não nos deixe durante essa semana esquecer de quão poderoso o Senhor é e que os seus propósitos serão cumpridos conforme a sua vontade. Senhor, traz aos nossos corações uma paz, uma tranquilidade, não uma paz forçada como era de Roma, não a paz mentirosa como são de ditadores, Senhor, que oprimem pessoas. Pai, mas a tua paz que excede todo entendimento, aquela paz que nós conseguimos sentir mesmo em meio às aflições. Visita, Senhor. Visita com a sua paz. Com a sua paz, Senhor, nessa noite. Quero colocar diante de ti cada pessoa e lhe agradecer por essa oportunidade. Louvo o teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Gente, eu quero aqui já, de todo coração, todo coração, agradecer a todos que puderam estar aqui com a gente. Eu quero agradecer a Ana Paula, a Ana, minha filha, a Bianca, a Caroline, glória a Jesus. Ana Paula, dando um coraçãozinho. Caroline, lá do Canadá, temos duas Carol no Canadá. Diné, nossa diaconisa, a nossa outra amada Carol, também que está lá do Canadá, glória a Deus. Irmã Lúcia. A Lúcia Marília, Marília, gente, Marília, tá cheia de Jesus, a Marília. Gente, ela tá apaixonada por Jesus, coisa mais linda. Se mantém apaixonada, Marília. Sheila, minha amiga de anos, gente, saudade de você, Sheila. Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter você aqui, tá bom? Sinta o meu abraço, meu beijo, em nome de Jesus. A missionária Tereza, a Luciana está aqui com a gente. Glória a Deus, a Vanessa. Tem um usuário do Zoom, que eu acho que é a irmã Vera. E tem outro Zoom. Um deve ser a irmã Vera, o outro acho que é a Elisete, que o Zoom dela não funciona. Ah, é a Vanessa também. Glória a Deus, Vanessa. Que bom que você está aqui. Gente, muito obrigada. Até segunda-feira. Eu vou colocar no grupo o link para poder assistir os estudos lá no YouTube. Você pode nos ajudar mandando para pessoas, compartilhando, fazendo aquilo que a gente está cansado de saber, né? Mas mais do que isso, envia para alguém que estiver precisando, né? Alguém que você ama. E aquela pessoa que você ainda não conseguiu amar, manda também. Que aí Jesus trabalha no nosso coração, a gente vai amá-la também. Gente, beijo, Deus abençoe. Até segunda, fiquem com Deus.